Nós temos o hábito de pregar em cima de série de mensagens, porque Deus é tão rico na sua palavra e muitas vezes um assunto não tem como esgotar numa única palavra, por mais que o pastor aqui demore bastante para pregar, né? Estou pedindo a Deus que me ajude a ser breve. Quem sabe hoje Ele concede essa graça para mim, né? Amém. Os irmãos falaram amém. Obrigado. Irmãos, a série passada nós vimos sobre Jesus manso e humilde. Que gostoso foi saber, irmãos, que aquele que está por nós, aquele que cuida de nós, aquele que olha para nós o tempo todo, Ele é manso, Ele é humilde, Ele não precisa de violência, Ele cuida de nós em todo o tempo. Manso e humilde. E a série de hoje, irmãos, nós começamos uma nova série chamada assim, Eu Orei e Deus Ouviu. Quem gostou do título? Eu orei e Deus ouviu. Serão 7 mensagens que nós vamos pregar sobre esse tema. Eu orei e Deus ouviu. E nós vamos ver vários personagens da Bíblia orando e Deus ouvindo. E vai ser maravilhoso, né? Porque a palavra quando diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, ela é verdade. Deus sempre vai honrar o que Ele deixou escrito na sua palavra. Então, nós iniciamos hoje essa série de mensagens com o objetivo de enfatizar o poder da oração. Sempre que nós tivermos alguma coisa precisando que aconteça, nós vamos orar e vamos aguardar. Interessante que quando Deus separa seu povo e faz a primeira aliança, a antiga aliança lá com Abraão, Ele começa a ouvir Abraão, Ele começa a ouvir todos aqueles que Ele chamou para darem continuidade para fazer existir um povo que Deus separou e falou, esse vai ser o meu povo, e as nações todas vão ver que tem diferença entre aqueles que são meus e os outros. Deus sempre quis fazer essa diferença. Às vezes a gente imagina, mas todo mundo é filho de Deus. Não, todo mundo é criado por Deus. Mas Deus sempre fez separação entre aqueles que Ele diz, são o meu povo, porque as minhas leis estão no coração deles. São o meu povo, porque eles têm um propósito, me glorificar, trazer toda a honra, toda a glória para Deus, o Criador. E quando Jesus vem, a aliança fica melhor ainda. Porque agora, aquele povo que estava acostumado a pedir para sacerdotes, agora eles não precisam mais da ajuda de homens mortais para pedir no seu lugar. Jesus vem e diz, todo aquele que pedir no meu nome, eu vou ouvir, vou abençoar e vou atender a sua oração. Então, irmãos, nós queremos enfatizar que a oração sempre foi, continua sendo e sempre será uma grande chave, que quando você quer abrir uma porta emperrada, seja ela de trabalho, seja ela de saúde, seja ela familiar, qualquer, a chave é a oração. Amém? Então por isso que esse tema é assim, eu orei e Deus ouviu, Ele vai continuar ouvindo. Amém? O povo hebreu, irmãos, eles estavam acostumados, que tinham ali os sacerdotes que representavam. E tudo começou quando Deus escolhe então Moisés, para Moisés tirar o povo de Deus do Egito, levar para um lugar e transformar em nação, e ali Deus poder ensinar então as suas leis para o coração daquele povo. E o que eles estavam acostumados é que sempre que eles precisavam, a começar por Moisés, Moisés, nós precisamos disso. Moisés falava com Deus e acontecia. E o tema da mensagem, na primeira mensagem de hoje é, Moisés orou e veio a provisão. Mas na segunda mensagem é, Josué orou e tomou posse das promessas. A terceira será, Débora orou e venceu os inimigos. A quarta, Abigail orou e estabeleceu a paz. Quinta, Eliseu orou
e a proteção chegou. A sexta, Daniel orou e decifrou os mistérios. E a última, Jesus orou e o impossível aconteceu. Aleluia. Irmãos, 7 mensagens valorizando oração. O que isso diz para nós? Oração é chave. Amém? Fala para você mesmo, a oração é a chave. Eu creio que quando eu oro, Deus ouve e as portas se abrem. Amém? Mas então, o povo hebreu estava acostumado que Moisés orava, os sacerdotes oravam, as coisas aconteciam. Mas agora vem Jesus. E o primeiro texto que eu quero que você leia, vai projetar para você me acompanhar, está em João capítulo 14, no versículo 13. E tudo, Jesus dizendo, tudo o que vocês pedirem em meu nome, eu farei, a fim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai. Uau! Velha aliança, sempre que um sacerdote orar, os seus pecados são perdoados, você leva lá um animal, sacrifica, leva lá a tua oferta, oferece, o sacerdote fala, entra lá atrás da cortina no Santo do Santo, fala com Deus e Deus aplaca a ira e a coisa acontece. Jesus agora vem e fala assim, tudo o que vocês pedirem em meu nome. Agora parece que mudou um pouquinho, não mudou? Aqueles que estavam acostumados a, eu vou pedir, o sacerdote vai orar, eu vou pedir e vai acontecer. Jesus falou assim, não, agora, nova aliança, eu vim para celebrar uma nova aliança. Olha para o versículo, tudo o que vocês pedirem em meu nome, eu farei, por quê? A fim de que o Pai seja glorificado. Irmãos, é interessante que muitas vezes o atender da nossa oração nem tem a ver, às vezes, só com a nossa situação. Mas Deus ouve a oração, porque Jesus disse que quando nós pedíssemos em nome dEle, Deus faria para que Ele fosse glorificado, através do que Jesus disse, sempre que vocês pedirem em meu nome, vai acontecer, para que Deus seja glorificado. Irmãos, mudou completamente. Os judeus estavam acostumados diferente. Sempre que eu falar, o sacerdote for lá no sacerdote, ele orar, Deus vai ouvir. Jesus falou, não, agora é cada um de vocês. Não precisa mais pedir oração para ninguém. Você pode falar com Deus. Não é gostoso saber disso? Eu posso falar com Deus. Você pode falar com Deus. O que tem feito eu e você falarmos com Deus em alguns momentos da nossa vida? Muitas vezes não é a alegria. Na alegria você está, às vezes, comemorando alguma coisa que te deu alegria. Mas na dor, na dificuldade, nos problemas, nos apertos, nos apuros, nós oramos, nós falamos com Deus. E é por isso que muitas vezes o Senhor permite que venha sobre cada um de nós alguma coisa ruim. Porque talvez seja a forma única da gente orar. Amém? Pensa um pouquinho, você ora mais quando está tudo bem ou quando alguma coisa não dá certo? Quando é que você dobra mais o seu joelho, você levanta mais a sua mão para o céu, você abre mais a sua boca e fala com Deus? Quando está tudo bem, para agradecer, ou quando tem alguma coisa errada para pedir? Irmão, eu também sou assim. Quando tem alguma coisa, eu sei que eu não posso, eu olho para o lado, eu vejo que ninguém pode, eu olho para cima e falo, mas o Senhor pode. E é naquele momento que cumpre o que Jesus falou, tudo que vocês pedirem em meu nome, eu farei, para que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai. Então nós estamos aqui diante de um novo ensinamento, diante de uma novidade. Jesus está trazendo, olha, eu estou celebrando uma oração, uma nova aliança, onde agora no individual,
Cada um pode falar com Deus, não precisa esperar um dia da semana, não precisa esperar um mês do ano, não precisa esperar ir a um local, um templo, a igreja, não, aonde você estiver, sempre que você orar, eu vou ouvir, diz o Senhor. Amém? Mas olha que interessante, Jesus está trazendo esse ensinamento. E aí, vai surgir uma situação. Jesus está ali com a multidão ouvindo ele ensinar. De repente chega a hora da refeição, não tem comida. Os discípulos falam assim: Senhor, e agora? O que a gente faz? Não tem comida, estamos longe dos mercados, não temos recurso financeiro. Jesus simplesmente pergunta: mas tem alguma coisa pelo menos aí que alguém possa trazer? Ah, tem sim, tem alguém aí que está lá com 5 pães e 2 peixes. Provavelmente deve ser o lanche que ele trouxe, né? Alguém precavido. Jesus falou assim: então manda o povo sentar e traz para mim esse pouquinho que dá para uma pessoa. Trouxeram, Jesus deu graças, e aí você conhece a história, a multidão toda comeu. E a Bíblia diz que só de homens tinham 5.000, mas a gente sabe que onde tem um homem, também tem mulher e tem criança, ok? As mulheres também, parece que até gostavam mais de ouvir Jesus do que os homens. Então, 5.000 homens. Então, você imagina que tinha mais de 10.000 pessoas, não tinha? 5 pão e 2 peixes. Todo mundo sentou, comeu, sobraram. Quanto? Vocês sabem a história. 12 cestos de pedaços de todo mundo que comeu. Falou: não aguentamos mais, né? Não quero. Juntou 12 cestos. Parece que Jesus fez questão de sobrar 12 cestos para cada um dos discípulos entender e sair depois carregando cada um cesto. Eita, tinha só 5 pãozinhos e 2 peixinhos. Agora olha, mais de 10.000 pessoas comeram e cada um de nós ainda está carregando um cesto de sobra. Esse é o Deus que nós cremos. Esse é o Jesus a quem nós oramos. É esse poder que está disponível para nós. Jesus falou para eles: olha, vocês tinham que ir no templo e falar para o sacerdote, e vai que Deus decidisse abençoar e perdoar. Agora não, agora surgiu a necessidade, não importa qual seja o tamanho dela, vai sobejar a solução na sua vida. Amém? Eu quero que você pense num problema, numa dificuldade que você está tendo. Já orou sobre isso? Já pediu a Deus solução sobre isso? Irmãos, não fica esperando: eu preciso trabalhar mais para ganhar mais, para resolver aquilo. Já orou antes de trabalhar mais? Eu preciso fazer isso, aquilo, aquilo outro. Já orou antes de fazer tudo que você está planejando fazer? Ora antes. Ora antes. Não usa aquela estratégia de orar depois que não deu certo. Aí vai orar e ainda vai pedir para mais alguém orar. Orem por mim, porque olha, Deus zebra. Não, ora antes, na certeza de que Deus é poderoso para atender você, para que Deus seja glorificado e o nome de Jesus seja honrado. Então, isso Jesus veio trazer, Ele está trazendo esse ensinamento. Mas agora, irmãos, no dia seguinte, que essa multidão viu esse milagre maravilhoso, é um milagre, não é, irmãos? 5 pão. Tem um irmão aqui que conserta a máquina de padaria, né, irmão Neguinho, né? Irmão Neguinho, 5 pãozinhos lá que você ajuda o pessoal a fazer. 10.000 pessoas comem dele. 2 peixinhos, 10.000 pessoas comem dele. Viu, Cidinho? Então, irmãos, Jesus está trazendo essa lição. E aí o que acontece? No dia seguinte o povo volta. Uau, que Jesus maravilhoso, que beleza, que provisão. Olha, tinha um pouquinho, Jesus orou e a provisão veio. Bom, no dia seguinte, olha que interessante, o povo procura Jesus e eles fazem uma perguntinha. Eu vou ler a perguntinha que o povo fez aqui. Não está o versículo, mas é lá em João 6,28. Olha a pergunta: o que é que Deus quer que a gente faça? Senhor, ontem nós vimos maravilhas, milagres, hoje nós estamos aqui de volta. O Senhor vai continuar dizendo. Diga para nós, o que o Senhor quer que Deus faça? Aí, Jesus responde: Ele quer que vocês creiam naquele que Ele enviou.
Deus quer que você creia em Jesus como o provedor. Amém? Deus quer que você creia que Jesus é o provedor das suas necessidades. A pergunta era: o que é que Deus quer que a gente faça? A resposta é simples: creia que Deus pode resolver a situação. Creia que o nome de Jesus tem poder. Não faça uma oração apenas por fazer. Oração religiosa, irmãos, eu costumo dizer para as pessoas, não funciona. Porque oração religiosa é aquele cumprimento de um dever, de você por tantas vezes repetir uma série de palavras, e às vezes você nem sabe o significado dessas palavras, mas mandaram fazer, estou fazendo. Essa é a oração religiosa. Mas a oração de um coração sincero, que está diante de uma necessidade, que não vê saída, mas que confia que Deus pode, essa oração, irmãos, ela é ouvida, ela é atendida. Então Jesus disse: olha, o que Deus quer, vocês querem saber? Ele quer que você creia em mim, porque eu vim fazer uma nova aliança. Mas no verso 31 de João 6, vai projetar para você ler, olha o questionamento deles. Tudo bem, Deus quer que creamos no Senhor, mas Senhor, os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito, Ele lhes deu a comer pão do céu. O que eles estão dizendo? Jesus, ok, nós vamos crer no Senhor, mas sabe que os nossos antepassados, olha, quando eles falavam com Deus, Deus ouvia mesmo. E eles começaram, talvez se lembraram, que os nossos antepassados comeram maná no deserto por 40 anos. Todo dia eles saíam de casa, chegavam assim no quintal e tinha comida. Ninguém podia trabalhar porque estava no deserto, onde estava a plantar, mas tinha comida para comer. E Senhor, Moisés orou, a provisão veio por 40 anos. Ok? O que você acha que eles estavam dizendo? Que tipo de Senhor é o Senhor? É igual a Moisés? O Senhor também tem esse poder? Porque ontem nós vimos o Senhor multiplicar pães, mas isso foi ontem. E se surgir uma necessidade hoje, o Senhor vai fazer de novo? É mais ou menos essa a dúvida deles. Você não ficaria com esse tipo de dúvida também? De repente você é convidado a entregar uma dificuldade para o Senhor. Você entrega, resolve. Mas aí amanhã surge outra dificuldade. Aí você fala assim: mas será que isso Deus resolve também? E aí você começa a ficar em dúvida. Foi mais ou menos o que aconteceu. Senhor, ontem nós vimos um milagre, mas nós temos na história da velha aliança que 40 anos, todo dia, Deus provia. O Senhor vai prover para nós também diariamente? Ou foi só ontem? Aí Jesus responde no verso 35, acompanha a leitura. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Eu sou o pão da vida. O que Jesus está falando? Irmãos, Jesus não está diminuindo a posição de Moisés, não. Ok, Moisés orou, né? A provisão veio, 40 anos, tudo bem? Mas Jesus quer passar uma lição aqui. Vai projetar essa frase para você ler junto comigo. Quando você ora, a provisão chega. Fala bem alto. Quando você ora, a provisão chega. Agora a dica para você mesmo: quando eu oro, a provisão vem. Você está falando isso com fé? Pensa nesse problema que você está vivendo agora. Pensa nessa necessidade que está na tua mente agora. E diga assim: quando eu oro, as coisas acontecem. Eu vou orar e Deus vai responder. Amém? Essa é a fé, irmãos. Essa é a fé que nós temos que ter. Essa série de mensagens, irmãos, é para aumentar a nossa fé na oração. Porque Jesus disse, antigamente, um sacerdote orava, agora é você, o necessitado. Cada um sabe dos seus problemas, cada um sabe das suas dificuldades, cada um sabe do grau de intensidade com que vai precisar orar.
Tem oração, irmãos, que às vezes você faz uma vez e Deus no dia seguinte está respondendo. Mas tem oração que às vezes você vai passar anos pedindo e Deus não vai responder do jeito que você gostaria no dia seguinte. O que significa? Que Deus não ouve? Não. Tem coisas que já estão no projeto de Deus, você ora, coincide, no dia seguinte está acontecendo, ou na hora acontece, porque Deus vai ser glorificado. Mas tem coisas que você pede, Deus fala, eu vou te dar muito melhor do que você está imaginando. E aí Deus entra num processo de transformação de situações, transformação de caráter, transformação de ambiente, transformação de sociedade, transformação. Porque Deus não quer simplesmente resolver a tua fome daquele momento. Jesus disse, eu não vim aqui só para pegar 5 pães e 2 peixes e matar a fome de uma multidão. Eu vim aqui para qualquer dia, qualquer hora, qualquer momento, sempre que você orar, o Pai vai responder. Eu vim para isso. Eu vim para isso, glória a Deus. Então, quando você ora, a provisão chega. Agora, nós vamos ver 3 lições bem rápido aqui, que nós vamos aprender com essa situação. Já que eles citaram Moisés no deserto, aquela provisão do maná, então nós vamos pegar aqui também o texto que está lá em Êxodo capítulo 16, e nós vamos ver que o primeiro ponto que nós temos que aprender com essa história do povo é: não ceda à reclamação. Olha para o irmão do lado e fala com muito amor para ele: não ceda à reclamação. O que é reclamação, irmãos? Pensa um pouquinho, o que é reclamar? Alguém reclama para você, mas você não pode fazer nada. Você só está ouvindo ele reclamar. Por que essa pessoa está reclamando para você, se você não é capaz de fazer nada? Então, reclamação é falar de um problema para alguém que não tem a solução. Amém? Reclamação é falar para alguém que não pode resolver, mas fica te ouvindo, aquela lamentação, aquele incômodo. A pessoa fica te ouvindo uma vez, outra vez, tudo bem, por educação, por cortesia, mas chega uma hora e fala: escuta, mas o que eu posso fazer? Então, reclamação, irmãos, não resolve. Não ceda à reclamação. É a primeira lição que nós vamos aprender nesta manhã. Os israelitas, irmãos, eles viram muitos milagres feitos lá, mas de repente, 1 mês e meio depois que eles saíram do Egito, acabou o alimento que eles tinham levado na sacola. Porque os irmãos sabem que quando eles foram para sair, na última noite, Deus mandou eles pegar o que pudesse. Então eles estavam fazendo um banquete, eles estavam ali cheios de alimentos. Os próprios egípcios, quando viram aquela última praga da morte dos primogênitos, foram dando tudo que precisava. Então, durante 1 mês e meio, irmãos, eu creio que o suprimento que eles saíram do Egito deu para comer, mas de repente não tem mais. Não tem mais comida que trouxemos do Egito, acabou o recurso. E agora que acabou o recurso, o que nós vamos fazer? Eles foram reclamar. Olha aqui em Êxodo capítulo 16, verso 3. Como é que foi essa reclamação? Disseram-lhes os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade, mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. O dedo dos reclamões estava apontado para Moisés e Arão. Moisés e o seu irmão Arão, sacerdote. Lá, Moisés e Arão, pelo menos comida a gente tinha. A gente era escravo, a gente sofria, né? Trabalhava, era escravo, não ganhava, mas tinha comida. E agora? Tá bom, estamos livres, não tem mais chicote nas costas, não tem mais tijolo para fazer, não tem mais egípcio para bater na gente. Ok, mas cadê a comida, Senhor? A comida que nós trouxemos acabou, e agora? Irmãos, de repente a nossa fé é suficiente para dar glória a Deus quando está indo tudo bem, quando ainda tem uma provisão financeira no banco,
quando ainda tem uma provisão de alimento na despensa. Como é que vai, irmão? Glória a Deus, está tudo bem. E aí, passando, você diz, não, o Senhor está provendo, aleluia, glória a Deus. Acaba o dinheiro no banco, acaba a provisão na despensa, acaba o gás, acaba a água, acaba isso. E agora? Qual é a primeira sugestão? Vão reclamar. E aí, irmão, você não sabe o aperto, você não sabe a dificuldade, você não sabe o apuro. Irmãos, reclamar é falar para quem não pode resolver o teu problema só para aborrecer a pessoa. Por que não vai falar com Deus? O que é que nós aprendemos nessa lição? Não ceda à reclamação, porque quem pode fazer está disposto a ouvir. Jesus falou, Deus está disposto a ouvir. Jesus falou, tudo que vocês pedirem em meu nome, eu vou fazer para o Pai ser glorificado. Então não adianta reclamar com quem não pode. Vai falar com o Senhor, porque você pode, em qualquer momento, em qualquer circunstância, falar com Deus. Foi nos dado esse direito, irmãos. Você não tem que falar, não, eu tenho que chegar a um nível de perfeição, eu tenho que chegar a um nível de santidade, para depois. Não! É agora, é nesse momento. Pense em algo que está te afligindo, irmãos. Ore agora, fale agora com o Senhor. É agora, é nesse momento. Jesus abriu as portas do céu, Jesus está no céu, Jesus está ouvindo. Ele diz, tudo que vocês pedirem eu vou ouvir. Não reclama com quem não pode, mas fala com Deus Todo-Poderoso. Amém? Fala para o irmão, vamos reclamar com o Pai, que o Pai é Todo-Poderoso. Então quando nós falamos com Deus, irmãos, você pode falar 10, 20 vezes a mesma coisa, não é reclamação. Porque o que é reclamação? É falar do problema com quem não pode responder. Mas quando você fala várias e várias vezes do mesmo problema para Deus, não é reclamação, porque Deus pode resolver. Você está falando com quem pode resolver. Amém? Então reclamação é falar com o irmão que não pode. Quando você fala com Deus que pode, é oração. Não entre nessa de, já orei, já falei tantas vezes, Deus parece que não me ouve, Deus não quer me escutar, eu acho que essa é a minha sina, essa é a minha karma, enfim, não entra nessa. Fala com Deus, porque isso se chama oração. Falar com pessoas se chama reclamação. Não ceda à reclamação. Fala para você mesmo, não vou ceder à reclamação. Amém? Agora, o apóstolo Paulo, ele vai dizer para nós lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 16 até o 19, ele nos ensina um segredinho. Ele disse, alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito. Qual é o conselho aqui então de Paulo? Não apaguem o Espírito. O que é apagar o Espírito, irmãos? É quando você para de orar e começa a reclamar. Então o conselho bíblico lá de Tessalonicenses, para aquela igreja, irmãos, eu gosto demais quando Paulo dá conselho para aquelas igrejas, porque eu faço parte de uma igreja hoje, e eu pego aqueles conselhos para mim. Igreja é o povo de Deus reunido junto, onde um está abençoando o outro com conhecimento, com amor e até com provisão. Deus pode sim levantar alguém do nosso lado, do nosso relacionamento de irmãos de fé, para ser o provedor. Não pode? A Bíblia diz que quando Deus não encontra alguém disponível, Ele usa anjo. Mas se Ele encontrar alguém disponível, essa pessoa vai ser instrumento de Deus para abençoar aquele que está orando e pedindo para Deus. Agora, quantos aqui gostariam de ser um instrumento de Deus para socorrer o outro irmão? Que gostoso. Aquele que tem para dar, irmãos, é gostoso. Não é verdade? Mas tem momentos que você precisa. Não se constranja de pedir com aquele que tem para dar, porque foi Deus quem deu para ele, para que quando você pedir para Deus, Deus fala para ele, vai e socorre o teu irmão. E assim o Pai será glorificado e o seu coração ficará alegre e feliz. Amém? Então, irmão, sempre queira ter para dar, porque quando você tem, você dá,
Deus te usa como instrumento e Deus é glorificado através da sua vida. Então, esse é o primeiro conselho: não ceda à reclamação. Mas temos o segundo conselho, são 3. O segundo é: experimente o sustento diário. Experimente diariamente o sustento que Deus tem para você. Vamos ler lá em Êxodo capítulo 16, verso 4. Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Aleluia. Qual era a reclamação? Não tem comida. Qual é a resposta de Deus? Moisés, você pediu, você trouxe a reclamação do povo aqui, eu vou atender. Fala para eles, todo dia vai ter provisão de alimento. A provisão do Senhor, irmãos, é diária. Deus não dá um estoque para durar um tempão. Sabe por quê? Que quando você tem para muitos dias, você negligencia o próximo dia. Você, por exemplo, alguém que tem um salário que dá para um mês e ele perde um emprego, ele precisa procurar emprego no dia seguinte? Não, tem mais 29 dias ainda para ele encontrar um emprego e começar a ganhar de novo. Mas o sujeito tem dinheiro só para um dia. Ele comeu naquele dia. O que acontece no dia seguinte? Se ele quiser comer, ele vai ter que trabalhar. Então no dia seguinte ele vai procurar emprego. Irmãos, Deus dá aquilo que nós precisamos diariamente. Amém? Alguns são mais abençoados, Deus dá uma provisão para mais tempo. Glória a Deus. Você pode agradecer quando Deus te dá uma provisão para mais tempo? Interessante que na sexta-feira não caía dobrado, porque no sábado não caía o maná. Todos os dias caía, na sexta-feira caía mais, e Deus falou assim: pode pegar mais, porque no sábado não vai cair. Então, de sexta para sábado, eles pegavam, porque de sábado para domingo, no sábado não caía. E eles comiam todos os dias, porque na sexta-feira a provisão era dobrada. Tem alguns momentos na nossa vida que Deus nos dá uma provisão em abastança para vários meses, para vários dias. Alguns têm até para vários anos. Mas saiba que diariamente o Senhor está disponível para prover a sua necessidade. Quantos dão glória a Deus? Aí Jesus nos ensina a confiar na provisão de Deus diariamente, quando lá em Mateus capítulo 6... olha comigo esse versículo 33 e 34. Jesus fala assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal, ou o seu próprio bem. O que Jesus está dizendo? De repente alguém está ali preocupado: Senhor, mas o que eu tenho hoje, se acabar, e amanhã como fica? Jesus fala assim: você tem para hoje? Agradece a Deus. Mas e amanhã? Deus proverá. Olha para alguém e fala assim: amanhã Deus proverá. Irmãos, eu tenho uma experiência comigo aqui, de quando eu era comerciante. Por 20 anos eu fui comerciante nessa cidade. E os irmãos comerciantes aqui sabem que o comerciante, ele vive, pelo menos naquela época, era assim, né? Muitas vezes a gente vivia uma expectativa de que a venda de hoje tem que ser boa, porque eu tenho uma duplicata enorme para pagar. Ainda é assim, irmãos comerciantes? Tem dia que o faturamento chega, você guarda no banco. Tem dia que rapa a gaveta, ele vai lá no banco e rapa o banco e aí paga a duplicata, né? Então, todo dia Deus proveu na minha vida de comerciante. Eu nunca deixei de pagar a duplicata. Naquela época o banco fechava às 4 horas da tarde. Teve dia, irmãos, que era 10 para as 4. Eu estava passando na gaveta das lojas, eu tinha 3, pegando o que tinha, juntava, e aí chegava no banco com os boletos. Benditos boletos. Mas dá o dinheiro do lado. O caixa contava, pagava. Deus provia. Aleluia. Glória a Deus.
Então, todo mundo tem que ter uma história de Deus provendo na última hora. Por quê? Para você ficar apurado? Não, para você ver que a palavra não mente, não falha. Deus é o mesmo de ontem e hoje. Todo dia caía maná do céu. Jesus diz: todo dia que você precisar, eu vou suprir a necessidade. A nova aliança, irmãos, não nos deixou destituídos da provisão de Deus. A nova aliança não é porque não tem mais um sacerdote no templo com as vestes e com os sacrifícios, que agora nós estamos desprotegidos. Não, nós temos esse sacerdote no céu diariamente, cada minuto, cada segundo que nós precisarmos, nós clamamos e Deus ouve. Eu orei e Deus ouviu. É o nome da série, irmão. Eu orei e Deus ouviu. Glória a Deus, isso é verdade, irmãos. Terceiro e último ponto, lição que nós estamos aprendendo: profetize a abundância. Aleluia. Profetiza abundância na vida do irmão aí. Profetiza. O que é profetizar? É falar pela fé de algo que você não está vendo, mas você sabe que vai acontecer. Profetiza a abundância. Aquilo que você fala assim: não, eu vou te dar porque eu tenho na carteira. Não precisa profetizar. Mas aquilo que você falou: olha, hoje eu não tenho, mas amanhã pode vir aqui que você vai ter. Você está profetizando que vai ter. Da onde? Deus proverá. Profetiza a abundância. Em Êxodo capítulo 3, verso 17, Deus diz assim: olha, eu prometi tirá-los da opressão do Egito para a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, terra onde manam leite e mel. Deus estava dizendo: eu vou mudar a vida de vocês. Quando eles estavam no Egito sendo escravos, eles comiam porque tinha comida no Egito. Quando Deus disse: eu vou tirar vocês do Egito, vou levar vocês para um outro lugar. Quando eles saem, eles chegam naquele lugar, não tem como plantar, não tem comida. A reclamação veio, mas Deus falou assim: não, profetiza a abundância, vai ter. E sempre teve, irmãos, e sempre teve. Aleluia, glória a Deus por isso. Só que, irmãos, nessa nova aliança, nada mais será como antes. Naquela velha terra do Egito, tinha comida na panela dos egípcios. Nessa nova terra, Canaã, mana, leite e mel. Ou seja, as suas necessidades, não importa a sua idade, serão supridas. Sabe, a gente sabe que leite é alimento para criança e mel é alimento para adulto, ok? O que Deus está dizendo? Não importa se é adulto ou se é criança, eu sou o Deus da provisão. Profetize a abundância. Oh, glória a Deus. E aí o apóstolo Paulo nos ensina sobre a graça maravilhosa de Jesus. O que é graça, irmãos? O que é graça? Favor. Quantos aqui gostam de receber favor? Fala a verdade. Fala a verdade. Você gosta de favor? Ou quando alguém te faz um favor: não precisa, não precisa. Aí o vizinho vai lá e te leva um pãozinho gostoso e tal. Diz: não precisa, não quero. Não, mas eu quero te dar com amor. Aí você pega todo constrangido, mas já fica pensando: ixi, e agora? O que eu vou dar para ele? E agora? Você não aceitou o favor, você já ficou pensando que agora o que você vai ter que dar para ele, de repente, seria bom se eu até impressionasse, né? Aí você vai e faz um pão mais gostoso ainda. Aí, irmãos, Jesus diz uma coisa assim, ó: nunca convide um rico para ir na sua casa comer. Porque depois que você serviu o melhor que você tem, ele vai te convidar para ir na casa dele. Aí ele vai servir melhor ainda. E aí você vai falar: oh, caramba, eu achei que estava abafando. Olha só, isso que é comida. Mas convide aquele que não tem nada. Porque esse daí vai ficar eternamente grato a você, porque ele estava precisando e você supriu a necessidade dele. Amém, irmãos? Então, olha que interessante. Profetize a abundância. Nosso Deus é Deus de abundância.
quando você faz alguma coisa para Deus, não pensa que você agora impressionou ao Senhor, porque você entregou a Ele o dízimo que Ele pediu, que é dele. Senhor, está vendo? Sou dizimista. Jesus fala de um homem que estava orando, se batendo no peito. Senhor, eu sou dizimista fiel, não sou como esse publicano. O outro lá dizendo, eu dou o dízimo até dos presentes, eu dou o dízimo até da hortelã. Eles falaram, legal. Aí Jesus falou assim, esse cara foi embora para casa. Como é que ele foi embora? Vazio. Mas aí tem um outro pobrezinho lá, Senhor, misericórdia, não tenho nada. Mas o pouquinho que eu tenho, eu estou trazendo aqui. Jesus falou, esse voltou para sua casa com o coração feliz, porque ele ouviu de Deus uma palavra. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, no muito eu vou te colocar. Glória a Deus, aleluia. Então 2 Coríntios 8:9 diz, pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Tem 2 princípios aqui de um pastor, Robert Morris, que ele coloca nesses 2 princípios aqui, um ensinamento maravilhoso. O primeiro deles é, entregamos ao Senhor primeiro, para que as nossas finanças sejam abençoadas. Entregamos ao Senhor em primeiro lugar, para que depois nós sejamos abençoados. Honra ao Senhor, e aí transbordarão os teus celeiros. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. A igreja não é um lugar para pegar o seu dinheiro, sabia? A igreja não é um lugar para você vir trazer dízimo de oferta, porque ela precisa disso. Não. A igreja é um lugar onde o Senhor deixou estabelecido para você demonstrar a sua honra e a sua gratidão a Deus. Todo dia que você ora e pede para Deus abençoar o teu emprego, o teu salário, a tua saúde, a tua família, Deus abençoa. E como que você vai expressar a gratidão pela bênção que Deus te deu financeiramente? Aí o Senhor vem e fala, traga seus dízimos e suas ofertas. Agora, eu te pergunto, trazer o seu dízimo e sua oferta é porque Deus precisa? Ou é porque nós precisamos expressar nossa gratidão? Nós precisamos expressar nosso amor? Nós precisamos fazer alguma coisa porque assim nós nos sentimos bem? Como é que você entende essa questão do dízimo, meu irmão? Você fazendo favor a Deus, porque senão não paga as contas? Não. Sabe, um dia os discípulos chegaram em Jesus e falaram, Senhor, nós vamos chegar naquela cidade, lá o povo para entrar precisa pagar. Precisa dar. Nós somos cidadãos, a lei diz que o cidadão não precisa, mas eles vão chegar e vão pedir para a gente pagar. Porque todo mundo que entra na cidade paga. O que Jesus falou? Pedro, pega a varinha, vai lá, pega um peixe. A hora que você pegar esse peixe, um peixe só, na boca dele vai ter um dinheiro, vai dar para pagar o meu imposto e o teu imposto. O que é isso, irmãos? Provisão. Provisão. Agora eu imagino a alegria de Pedro, quando ele pegou aquele peixe, olhou na boca do peixe e falou, uau, aconteceu o que Jesus falou. E esse dinheiro para que é? Já sei para que é. Esse dinheiro é para honrar o Senhor, que vai entrar na cidade e vai pagar imposto como todo mundo faz. Amém? Então, irmãos, por que é que Deus te dá algumas coisas? Para que disso que Deus te dá, você honre ao Senhor com os seus bens, e assim multiplicarão as tuas riquezas sobre a terra. É palavra do Senhor. Amém? Segundo princípio desse pastor aqui, diz assim, nós entregamos mais e além dos nossos dízimos. Por quê? Somente aquilo que é compartilhado pode ser multiplicado. Nós entregamos mais e além. Por quê? Irmão, se você vai pagar uma conta, você deve R$100, você chega e entrega os R$100. O que o credor diz? Obrigado. Contou, obrigado pela pontualidade, honestidade, é ok. Mas na hora que ele vai contar, tem R$110.
Ele falou: tem dinheiro mais aqui. Aí você fala assim: eu quero te surpreender, isso aqui é uma gratidão porque você me emprestou o dinheiro. Eu estou te surpreendendo com 10 a mais. Como é que vai ficar o coração desse cara que te emprestou? Você é só um cumpridor do dever, ou você é uma pessoa com o coração grato pelo que recebeu de favor? Mas quando você entrega o seu dízimo, você está só cumprindo a obrigação, porque Deus falou: é meu. E é interessante que Deus usa um profeta, Malaquias, no capítulo 3, dizendo o seguinte: quando você não traz o que Deus mandou trazer, você está roubando a Deus. Uau. Aí estranha, senhor, mas como é que nós vamos te roubar? Deus fala questão de dizer: nos dízimos e nas ofertas. Então, irmão, você sabe, pelo princípio do Espírito Santo, não porque eu estou ensinando você, mas porque o Espírito Santo nos ensina, que aquilo que é de Deus não adianta roubar. O Espírito Santo sabe. E é interessante que no comecinho da igreja, estou me lembrando agora, de repente as pessoas começaram a suprir a necessidade um dos outros, e quem tinha alguma coisa que podia vender, vendia, trazia o dinheiro e colocava lá no pé dos apóstolos. Os apóstolos pegavam aquele dinheiro e supriam a necessidade de quem não tinha. E um sujeito chamado Ananias, com a sua esposa Safira, eles viram que acharam que aquilo era bonito, porque as pessoas que estavam vendendo e pondo as coisas lá, todo mundo falava assim: viu que coração generoso, o sujeito tinha um terreno, vendeu, colocou lá, com aquele dinheiro os apóstolos alimentaram uma porção de irmãos. Vamos fazer igual? Vamos. E aí fizeram igual, venderam o terreno. Mas no caminho eles pensaram: mas vamos ficar com a metade? Vamos. Podiam ficar com a metade, irmãos? Podiam. Mas qual foi o problema? Eles chegaram lá e disseram: isso aqui é o valor do terreno. O que aconteceu? Morreu na hora daí a pouco a esposa veio: o que aconteceu com meu marido? Olha, antes de responder o que aconteceu com teu marido, por quanto vocês venderam o terreno? Foi por tanto? Foi por tanto. Então, por que você e o teu marido resolveram mentir ao Espírito Santo? Olha, ele acabou de morrer e você vai morrer também. Ok. Por que eles morreram? Porque eles mentiram ao Espírito Santo. Não estou te acusando. Aquilo que você coloca no envelope da igreja, entrega nos cofres para o Senhor, é teu dízimo mesmo? É só para os irmãos pensar. Não minta ao Espírito Santo. O Deus que nós temos é provedor. Você não precisa do dinheiro de Deus para pagar a tua conta de água, para pagar o imposto do teu carro, a parcela do teu carro. Você não precisa do dinheiro de Deus, porque Ele tem o seu dinheiro para prover na sua mão. Vai te dar muita alegria pagar as suas contas com o dinheiro que Deus vai pôr a mais na sua mão. Mas não pegue o dinheiro de Deus para pagar uma conta que é sua. Aquilo que Deus diz é dele, entrega para ele, e as portas do céu se abrirão sobre a sua vida. Amém? Queria que os irmãos ficassem de pé. Eu orei e Deus ouviu. Moisés orou e a provisão chegou. Jesus orou e as coisas aconteceram. Feche os seus olhos nesse momento. Eu vou te convidar a profetizar na sua vida alguma coisa que vai ser bênção. Eu quero que nesse momento, quando os irmãos fazem aqui um fundinho, você comece a falar com o Senhor sobre alguma coisa que você sente que você precisa melhorar com Deus. Você tem sido muito reclamão? Você tem caído nessa armadilha da reclamação, irmão? Coloca no seu coração nesse momento que a reclamação não resolve. Não ceda à reclamação, mas transforme a sua necessidade em oração, porque Jesus disse que Ele está disponível para ouvir a nossa oração. Irmãos, nesse momento o meu desafio é para você também. Comece a viver um tipo de vida que diariamente vai experimentar a provisão de Deus. Diariamente caía o maná, o povo comia. Irmãos, o Senhor Jesus disse
que diariamente Ele está disponível a ouvir as nossas orações, a suprir as nossas necessidades. Diariamente o Senhor sabe o que eu preciso, você precisa. Diariamente Deus pode e Deus quer resolver a situação. Então experimente, irmãos. Comece a viver um tipo de vida que amanhã você vai experimentar a bênção de amanhã, e depois, e depois, e depois. Experimente a bênção de hoje. Hoje Deus está te abençoando com alguma coisa aqui, irmãos. Deus está te dando algum entendimento aqui. Pega esse entendimento de hoje. O que você vai fazer com a bênção do entendimento de hoje? Pega ela para você agora. Começa a colocar no seu coração que você agora vai começar a viver diariamente, pegando a porção do dia e resolvendo o problema do dia. Irmãos, eu declaro que amanhã, quando você se levantar, Deus vai olhar com muito amor sobre você. Você vai falar com o Senhor enquanto você ainda está se levantando, sobre a necessidade do seu dia. Você vai pedir o que você precisa, na certeza de que em nome de Jesus vai acontecer, para que Deus seja glorificado, porque essa palavra saiu da boca de Jesus. Tudo que pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado. Comece diariamente a esperar pela solução do dia. Ande um passo de cada vez, caminha um dia de cada vez. Veja a porta de hoje se abrindo, a porta de amanhã se abrindo. Não se preocupe que a porta de depois de amanhã, ela também vai se abrir. Se é para você entrar, ela vai se abrir. E se ela não se abrir, é porque Deus não quer que você entre nessa porta, porque Ele tem outro caminho melhor para você. Mas diariamente, creia que os planos do Senhor, Ele disse, é prosperidade e não desgraça, e uma vida cheia de alegria. Assim diz o Senhor. Eu quero orar para a gente encerrar esse momento, e depois nós vamos ter a oportunidade de trazer nossas ofertas e nossos dízimos aqui à frente. Os irmãos que recolhem já podem ficar aqui. Mas nesse momento eu quero orar especificamente para que você creia que Deus é um Deus de provisão, e você vai romper em fé a cada dia mais. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui agora, primeiro te agradecendo por essa palavra de hoje, Senhor. Pai, nós pedimos no começo da mensagem que o Senhor falasse claramente conosco, e o Senhor falou. Pai, eu peço agora, Deus, que durante essa semana, durante os próximos dias, nós possamos ver a porta de cada dia se abrindo, a provisão de cada dia acontecendo, a alegria de cada dia vindo sobre cada um de nós. Pai, eu declaro abundância sobre os meus irmãos, sobre a minha vida, sobre a tua igreja. Eu declaro, Senhor Deus, que nós vamos entrar, nós vamos romper em um tempo de grande abundância nesta igreja, grande abundância nesses dias atuais, quando o mundo profetiza desgraça, quando o mundo fica assustado com coisas ruins, notícias ruins, nós declaramos que maior é o Senhor que está por nós do que tudo aquilo que possa vir contra nós, porque nós temos no céu um Deus que ouve, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém. Irmãos, nós vamos cantar, pode cantar, e os irmãos podem trazer a sua oferta, seus dízimos, você que trouxe. E depois nós temos um aviso do irmão Davi, e temos mais um recado do irmão Cidinho, amém? E depois nós vamos nos despedir em paz.